Olá, viva a vida! Viva a vida para mim, para você e para todos nós, e principalmente para a psicóloga Amanda Alcântara, que está aqui conosco. E hoje nós estamos abordando o tema dependência química. Eu deixei uma pergunta no ar, né, Amanda? Sim. Como abordar o assunto dependência química com os nossos jovens, com os nossos filhos, com os nossos adolescentes? Primeiramente, não negar o fato de que a droga ela tem sido uma válvula de escape para esses adolescentes que estão nessa busca da identidade, do seu grupo, da sua própria cultura. Esse assunto tem que ser abordado de forma direta, com eficácia, esclarecendo, dando abertura para que esse filho ou essa filha traga todos os questionamentos, traga os seus medos, porque o que nos aproxima do filho, né, o que nos aproxima do outro, Virgínia, é a conversa, é o diálogo e o afeto. Porque os pais ficam muito naquele discurso assim, se eu souber que você está usando droga, eu te mato. O filho tem que confiar no pai. Tem que confiar. E que não vai ter essa represália, né? E a confiança, senão ele não vai se abrir. E a confiança vem no diálogo. Sim. A confiança vem no diálogo, porque esse adolescente está passando por todas as fases hormonais, principalmente o menino, o homem hoje em dia, com essa... o feminismo em alta e o homem essa figura masculina está ficando cada vez mais para baixo, mais solapada, né? Isso. E aí, que lugar que tem esse homem? Esse adolescente que está tendo que se tornar um homem, ele vai fazer o quê? Então, o assunto tem que ser abordado de forma direta, muito clara, num jantar, num almoço, num café da manhã. Os pais e os pais tem que ser abordado. Por quê? Porque através da droga, né, os pais precisam observar muito. Através do uso de drogas, a gente está tendo índices muito altos de overdose, adolescentes morrendo por overdose com lança-perfume e os Wi-Fis da vida, refrigerante com vodka. Virgínia, isso tem matado os nossos adolescentes. Um índice em São José dos Campos, com overdose de lança-perfume e drogas inaladas, misturado, destilado com refrigerante, tem sido altíssimo. E através desse beber em binge, que é o que a gente fala, beber em excesso, o abuso, é mais perigoso do que o uso na dependência. Entendi. Porque não sabe tomar. Porque não sabe usar, tomar. Né? E aí o adolescente que ele veio... E aquele que está experimentando também, né? É o que está experimentando, porque o grupo está fazendo uma pressão. Adolescente é grupo, né? Eles têm uma mentalidade coletiva praticamente, Sim. Né? É difícil aquele que tem aquele centro individual e fala, não vou. Não, ele só Maria vai com as outras mesmo, E né? isso é muito importante, o diálogo em casa, para os pais, reforçar a autoestima e a autoconfiança do adolescente, do seu filho. Achegue-se a ele, pergunte do que ele gosta, como que ele está, o que ele tem sentido, quais esses amigos, tenta aproximar esses amigos da sua casa, conhecer quem são esses amigos, até os pais desses amigos. Amanda, tem diferença entre o dependente químico, homem ou mulher? Não, a dependência química, quando ela começa a se instalar dentro do indivíduo, independente de classe, raça e sexo. Idade, sexo. Quando a dependência química se desenvolve, é que no nosso organismo mulher, dá uma apertada um pouco mais. A gente já é complicadinha, a gente tem muito hormônio, nossos hormônios são diferentes do masculino. E como é que a gente consegue identificar que existe um dependente químico dentro da nossa casa? Quando o indivíduo começa a sair da sua rotina convencional, que você já estava acostumado, quando as áreas desse indivíduo começam a ser prejudicadas. Então, por exemplo, começa a faltar muito no trabalho, muito atestado, começa a se atrasar muito, nota na escola quando é adolescente, cabular a aula quando fica mais agressivo também? Fica mais agressivo, porque o adolescente, ele vive um mito que o uso de maconha é natural. Adolescentes, não é natural.
né? Nenhum tipo de droga será natural. Essas drogas, elas levam a drogas mais pesadas? É a porta de entrada? É uma porta, por quê? Porque como o adolescente, né, a gente fica em crescimento, em desenvolvimento desse cérebro, das funções cognitivas, até 20, 21 anos. Então, veja, um adolescente que está crescendo, que está se desenvolvendo, e os hormônios, toda a parte neurológica se adaptando e se formando, ele vai pôr um componente químico. E aí esse componente químico, ou maconha, ou bebida, ela vai alterar a função natural deste organismo. Então vai crescer, é um vírus. Tá. Vamos imaginar que a dependência química, o uso de droga no adolescente, ele é um vírusinho que está lá e vai crescer junto com isso, ao ponto dele se proliferar e dele comandar, ter o controle sobre as funções desse cérebro, porque não será mais de uma forma natural. Então, qualquer droga que altere o sistema nervoso central, ela é perigosa. E o dependente, quando ele experimenta a droga, ele vai ser dependente para o resto da vida? Veja bem, não. Uma vez eu li que é a droga que escolhe a pessoa. A pessoa que escolhe a droga. São características bem interessantes. Então, usuários Por exemplo, o tabagista, só complementando, o tabagista, ele é para sempre tabagista, ele para de fumar, mas se ele experimentar de novo, ele volta. Ele não vai experimentar, ele vai ter o que a gente chama de recaída, ou um lapso no uso. Tá. Então, ninguém nasce, quando os adolescentes, porque tudo começa na adolescência, certo. Tá? Claro que temos adultos que começam a desenvolver a dependência, um uso abusivo, podendo ir para a dependência, né? Então, não é todo mundo, não são todas as pessoas que virarão dependentes químicas. Você acha que adolescente, todos experimentam? Maioria. maioria, né? 98,9999 experimentam. O que difere aquele que permanece com a droga, seja ela qual for, e aquele que não permanece, aquele que... O sentido que ele está dando para a droga. Ele está em busca A de um importância. sentido. A importância. Na verdade, a droga está fazendo um sentido para ele. Está preenchendo algo, está despertando nele uma coisa muito prazerosa e gostosa, da qual ele vem buscando numa vida que nós podemos dizer normal de todo adolescente. Amanda, fantástica essa entrevista. Gente, cada entrevista que eu faço aqui, eu acho que é melhor que a outra. Ai, que bom! E vamos viver a vida! E vamos viver a vida, Sem né? drogas para vivermos a vida. Viver a vida de forma saudável, né? Intelectualmente, emocionalmente e fisicamente. Isso, é exatamente. isso que a gente quer. Olha, nós vamos agora para um pequeno intervalo, Amanda, e já retornamos, porque existe muito mais para a gente conversar a respeito desse assunto, porque são muitas dúvidas. Certo. Então, a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí, a gente já retorna.